A paz do Senhor Jesus, mais uma aula de teologia contemporânea. Nós estamos utilizando livros Teologias Contemporâneas da editora Vida Nova, tinha me esquecido da editora. Estamos na página de número 18, falando ainda da influência de Karl Barth. O título é De Volta ao Essencial, e agora nós iremos ver a influência que Søren Kierkegaard ele acaba tendo dentro de um período na teologia bartiniana. A teologia de Karl Barth é uma teologia que teve uma constante ebulição intelectual, porque ela traz e atrai o pensamento de uma adequação daquilo que era moderno, daquilo que era o ponto de vista contemporâneo de sua época. Karl Barth, então, aproximadamente entre 1921 a 1935, ele vai encontrar uma alma irmã dentro de um pensamento que vai elaborar mais um pouco da progressão da sua teologia. Essa alma irmã, ela surge no século XIX, que é Søren Kierkegaard. E Søren Kierkegaard, ele é considerado por muitas pessoas como o pai do existencialismo filosófico. Esse pensamento filosófico do existencialismo, ele vai abarcar não apenas teístas, mas também vai trazer também ateus também dentro desse pensamento, vai trazer uma ambiguidade muito grande de raciocínios, de pensamentos, de forma de expor o existencialismo de uma maneira diferente. Podemos ver também que dentro dessa linha filosófica nós iremos ter um filósofo que eu até gosto bastante das suas obras, que é o Jean-Paul Sartre. Ele acaba trazendo o existencialismo, só que ele não acreditava em Deus. Ele tem uma máxima que acaba falando: a subjetividade deve ser o ponto de partida. Sempre deve trazer, segundo ele, uma reflexão sobre aquilo que significa o que é ser humano. E traz, né, que o ser humano, na verdade, ele está dentro ou em meio a uma ambiguidade, que é o lado transitório e a sua própria morte. A sua existência, então, está baseada nisso. Contudo, vamos voltar a Kierkegaard. Ele vai falar sobre o existencialismo, e para ele o existencialismo é pensado dentro do ponto de vista da sua própria fé. Então ele, como cristão, ele vai colocar uma base enfatizada dentro de uma máxima, que é esta: a infinita diferença qualitativa entre Deus e o homem. Então, dentro desse pensamento, ele vai escrever que vai abordar uma obra objetiva de Deus dentro da diferença da sua abordagem intelectual. Mas, contudo, ele vai trazer que dentro do cristianismo, essa abordagem ela não é tão objetiva na ideia do existencialismo, mas sim subjetiva. No primeiro ponto de vista teológico ou filosófico dele, ele acaba trazendo que o cristianismo acaba não trazendo pontos de vistas verdadeiros. Porque esse pensamento dentro dessa teologia de Kierkegaard,
ele acaba mostrando que para a existência do cristianismo, a verdade acaba sendo subjetiva. Porque se o cristianismo fosse um compêndio de doutrina cristã, na verdade não se necessitaria de fé. Então a fé, ela acaba excluindo uma intelectualidade, acaba provocando um riso intelectual, um deboche moral. Então o objetivo da fé cristã é uma ofensa à razão, porque não há uma razão dentro daquela crença que nós estamos habituados. Inclusive, ele faz uma citação lá de 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, versículo 1, onde acaba demonstrando, que o pensamento, ele, dentro de um pensamento filosófico, que o cristianismo, ele acaba sendo uma maneira apaixonada de mostrar uma outra realidade. Ele vai citar aqui, né, um pedaço, né, de seus escritos no livro, na página de número 20, que ele vai dizer o seguinte: se o cristianismo fosse uma doutrina, não seria preciso para se relacionar com ele. Não era preciso fé para se relacionar com ele, uma vez que a relação com uma doutrina só se dá no plano intelectual. A fé não é um programa para quem aprende devagar na esfera da intelectualidade. Não é um refúgio de idiotas. A fé opera numa esfera própria. E o que identifica e mediante todo o cristianismo equivocado é que ele a transforma numa doutrina e a desloca para o domínio da intelectualidade. Então, dentro desse axioma, né, ele vai trazer um pensamento que traz um raciocínio aonde todo um sistema de conceito ele é limitado não apenas por uma fé. A fé, então, ela não pode ser uma fé transcendental apenas, mas ela deve ser racional, mostrando que todo um cristianismo, se não tem esse pensamento, ele acaba sendo equivocado dentro da compreensão da sua própria doutrina. Haja vista que quando se fala de doutrina, ele acaba sendo deslocado para o entendimento da intelectualidade. Então, quando Barth ele se influencia por isso, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, né, ele vai dizer, em uma certa ocasião, a seguinte frase: se tem um sistema e esse consiste em me limitar a adquirir o que Kierkegaard chamou de distinção qualitativa infinita entre o tempo e a eternidade, e nisso vislumbrar o significado a um só tempo positivo e negativo. Deus está no céu e tu está na terra. Então ele consegue enxergar que o existencialismo de Kierkegaard, ele vai colocar uma esfera uma divisão, aonde coloca Deus até mesmo inalcançável pela intelectualidade humana em alguns pontos. Então o entendimento dentro do pensamento Kierkegaard é que a teologia ela deveria ser feita em foco do homem. Então, ao olhar o homem, você compreenderia Deus. Esse pensamento depois, foi rechaçado pelo próprio Karl Barth. Mas, a princípio, quando ele começa a escrever, para mim, a sua obra-prima, que é Dogmática Cristã,
que teve o seu primeiro volume publicado em 1927, ele está mergulhado neste entendimento. Inclusive, esse foi o primeiro e último volume, porque o seu estudo se tornou tão complexo que na segunda edição ele vai cortar tudo aquilo que é determinante no existencialismo, porque ele já não vai mais ter essa proximidade com essa escola dinamarquesa de pensamento de Søren Kierkegaard. Contudo, ele também vai mergulhar dentro do ensinamento de Santo Anselmo, que é a ontologia dentro da existência de Deus, que é mostrar a existência de Deus pelo aspecto intelectual. Então esse é o nosso primeiro vídeo, vamos nos direcionar para o segundo vídeo.